Oiê! Hoje é dia de bate-papo. Entre uma panela e outra, vamos bater um papo? Hoje o papo é: quem é você no deserto? Você sabia que você decide o período, o tempo que você vai permanecer no deserto? O tempo que você vai ficar no deserto? Hoje eu quero te contar como eu era no deserto, nos desertos da minha vida, aqueles desertos que todo mundo passa, mas a diferença é de como você passa. Então, o período ele conta muito, o como que você reage no deserto, as suas atitudes no deserto, e eu tô com a minha cola aqui no meu caderninho de anotações. Eu trouxe alguns pontos para clarear a sua mente, para te falar como que eu era e hoje o que que me ajuda, hoje como que eu faço para não ficar tão círculo, sabe, vicioso do deserto. Porque o deserto ele tem um ciclo vicioso, mas hoje eu trouxe alguns pontos aqui, aquilo que eu fazia e hoje o que eu não faço e te ajudar também a clarear a sua mente, como que você faz. Antigamente, quando eu passava por algumas provações, algumas coisas na minha vida, a minha única reação era agir igual uma criança. Eu chorava, eu falava, e agora? O que eu vou fazer? Por que está acontecendo isso? E engraçado, gente, que às vezes são ciclos, porque assim, quando você não aprende a passar por algum ciclo na sua vida, ele volta tudo de novo. Você já viu gente que fica pouco tempo no emprego, ou gente que tem um relacionamento muito curto, sabe? Pessoas que acham que ela não tem sorte no relacionamento. Eu não acho que é sorte, eu acho que é preparação, eu acho que é o tempo, e eu acho que são as nossas escolhas, porque eu era assim antes de casar, e eu não tô falando aqui de relacionamento, eu tô falando dos desertos da vida que engloba tudo na nossa vida. Então, eu trouxe alguma coisa aqui. O meu exemplo de vida, né, antigamente, quando eu não tinha tanta maturidade assim, quando vinha algum problema na minha vida, a primeira coisa que eu fazia era reclamar. Deus, por que isso está acontecendo? Eu não acredito que comigo de novo. E tudo eu falava para Deus de novo, eu não acredito que isso está acontecendo de novo comigo. E aí eu começava as comparações, a olhar para a vida do outro e achar que a vida do outro tá muito melhor do que a minha. Por que o outro não passa por isso e eu tô passando? E aí eu começava a reclamar. E quando você se desespera em alguma situação da sua vida, você demora muito mais tempo para achar a solução. Presta atenção, um exemplo é quando você está em casa que você perde alguma coisa, né? Um exemplo disso foi a chupeta do meu filho ontem. Eu estava desesperada porque já era hora dele dormir, ele chorando e querendo a chupeta, e eu tinha acabado de pegar a chupeta, e foi ele que jogou, fui eu, mas eu acho que fui eu pro lugar onde tava. Ele tava jogando a chupeta pra cima, tá, gente? Por isso que eu tô falando. E aí, na hora do choro, ele chorando, desesperado, e eu me descabelada também, chorando, procurando a chupeta. E cadê a chupeta? E cadê a chupeta que eu não achava? E o meu marido bem assim, ó, olhando pra chupeta, pra um lugar onde já tinha olhado mais de 1000 vezes, em cima da cômoda do meu quarto. E eu já tinha olhado mais de 1000 vezes, procurado lá, debaixo da cama, na cômoda, em tudo quanto é lugar, e eu não achava. E o meu marido assim, ó, olhando. E ele falou: você tem certeza que não foi você? Eu, não fui eu, não fui eu. Mas por quê? O desespero. E antigamente, olhando pra minha vida lá atrás, eu reagia como criança. Eu procurava a solução e eu não achava, porque eu não mantinha a calma. Eu começava a reclamar e a primeira coisa que eu fazia era ir chorar no ouvido dos outros. E eu ia falar para todo mundo das minhas provas, dos meus desesperos, menos para Deus. E aí eu agia igual uma menina. Eu ia chorando para as pessoas que eu achava não, que são as amigas, e achava que elas tinham mais fé do que eu, que se elas orassem Deus ia responder mais rápido do que para mim. E aí eu entrava em um desespero e aquele ciclo nunca acabava. O emprego que talvez era para chegar em 1, 2 meses, ele demorava muito mais tempo, né? Eu passava muito tempo entregando um currículo. Isso é só um exemplo, tá? Mas isso acontece em tudo na vida. Quando você está passando um deserto, não importa o seu deserto, é problema, é dificuldade. Então o deserto ele já diz tudo, o deserto ele engloba tudo, é a dificuldade da vida.
Então, eu reclamava demais, eu chorava demais. Ao invés de procurar uma solução, nem que seja orar, às vezes a sua solução no momento do seu deserto é orar, é você manter a calma e orar. E eu não fazia isso, eu fazia isso no último estágio, tá? Eu ia congregar, eu ia buscar Deus, mas de última hora nossa, eu tenho que orar. Então, hoje eu faço totalmente diferente. E aí, olhando para o povo no deserto, né? O que a Bíblia fala do povo no deserto, os hebreus, eles eram para passar 40 dias, mas eles reclamaram tanto, eles se revoltaram tanto, eles se rebelaram contra Deus, né? Eles fizeram de tudo aquilo que não agradava a Deus. E aí o que aconteceu? O que era para demorar 40 dias, demorou 40 anos. Imagina que eu tô com 39 anos. Eu fico imaginando, Jesus amado. Se eles passaram 40 anos, então eles passaram a minha vida toda, a vida. Imagina eu desde criança rodando ali em ciclo em um lugar sem sair. Eu não ia viver nada, sabe? Então, eles, ao invés deles continuar ali, né, a caminhada, glorificando, adorando a Deus, fazendo tudo aquilo que Moisés estava mandando, né? Eu estava lendo sobre isso e eu fiz algumas anotações, mas eu não vou entrar muito a profundo na Bíblia, porque eu acho que todo mundo conhece essa passagem. Mas eu situei algumas coisas aqui, eu trouxe a mim como exemplo. Tudo que eu falar aqui, eu vou falar da minha vida, daquilo que eu passei, daquilo que eu vivenciei. Então eu tô te falando que eu reclamava demais, eu murmurava demais, eu chorava demais. E às vezes tem momentos na sua vida que não é para você chorar, é para você erguer a cabeça, trazer a força que tem dentro de você, a sua fé, a sua força e você ir para cima. Então, quando eu chorava demais, quando eu murmurava demais, eu já estava virando a coitadinha. Isso não estava legal. Mas hoje eu faço totalmente diferente. Eu queria te trazer alguns pontos para você refletir. Se você é uma Jordânia do passado, que só reclamava, que só chorava, ou achava que Deus ia ouvir primeiro os outros do que a você, que às vezes não é por maldade. Às vezes você vai e pede oração para o irmão achando que Deus vai ouvir mais rápido, e não é errado. Você pedir ajuda em oração não é errado. Você deve sim, porque é melhor que estejam em dois, né? A Bíblia fala que onde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali está. Não é errado você pedir ajuda, mas assim, você não pode depositar a sua fé que na oração do irmão, achando que só ele, se ele orar, vai resolver. Mas não, se você primeiro se acalmar. A primeira coisa que você tem que fazer é, perdi o emprego agora? Bom, vou respirar, porque eu vou pegar os meus direitos. E aí, quando eu resolver toda a papelada ali de rescisão, aí eu vou procurar um novo emprego. Não é ir chorando, porque eu chorava, tá? Acabou o relacionamento. Calma, respira. Analisa primeiro os fatos da sua vida, do seu relacionamento, para ver se não foi Deus que tirou para te dar algo melhor. E aí, eu citei algumas coisas aqui que pessoas que reclamam, olha para o problema ao invés de procurar uma solução, porque às vezes você fica tão desesperado, como eu falei, que a solução está ali do seu lado e você nem percebeu. E aí quando você se acalmar, que você olha assim pro lado e fala, nossa, era só isso? Resolveu o problema, acabou o seu deserto naquele momento, entendeu? E aí, ao invés de você procurar a solução, você sai descabelada gritando, xingando o outro, culpando todo mundo, menos você tirando as suas responsabilidades. Eu tinha um negócio que eu nem sei se entra nessa pauta, mas eu vou te falar. Quando eu trabalhava, eu percebi, na penúltima empresa que eu trabalhava, eu percebi algumas coisas em mim. Eu comecei a perceber algumas coisas em mim. Tudo que a minha líder vinha chegando e falando pra mim, ou questionando, ou perguntando, ou reclamando de alguma coisa, é claro que eu não tô jogando a culpa no outro. Quando ela vinha falar assim pra mim, Jordânia, isso não pode, só que eu sei que não fui eu, aí eu já vinha falando pra ela, não, mas não fui eu, foi fulano. E eu percebi que eu comecei a me justificar muito toda vez que isso acontecia. Então, às vezes, não é que eu tô pegando aquela responsabilidade pra mim, mas eu também não preciso falar do fulano. Então, quando acontecia isso, que eu falei assim, não, eu tô me justificando muito. Por que eu tô me justificando? Eu parei, quando ela vinha e falava, Jordânia, não pode deixar esse material aqui, você tem que deixar ali, não pode fazer isso. Tem que fazer assim, tá bom, e pronto. Então eu acatava, eu passei a não jogar responsabilidade pro outro, porque nesse caso o outro tinha responsabilidade e não eu. Sabe aquela coisa, o seu colega de trabalho tirou o material do lugar e colocou no outro, e a líder chega e
acha que foi você, talvez, né? Mas enfim, isso é só um exemplo. Então, não fica jogando a responsabilidade no outro. Assuma a responsabilidade e vida que segue, entendeu? Pessoas que desesperam, que eu já falei, só chora ao invés de procurar a solução, porque às vezes, se você se acalmar, procurar a solução, você vai achar a solução. A solução às vezes está na sua cara. E o nosso maior problema mesmo, imagina você, que eu estava refletindo nisso, que se a gente refletir, né, na passagem lá que fala dos hebreus, quando eles passaram pelo deserto, hoje, se nos tempos de hoje, já que a gente vive uma vida baseada, assim, pegando os exemplos da Bíblia, né, a gente que congrega e tudo, você pega ali os exemplos, né? Então, se você pegar tudo aquilo que eles fizeram no deserto e você não fazer, eu acho que já vai te ajudar muito, porque o que fizeram eles passar 40 anos no deserto foi a murmuração, foi a idolatria, foi eles passar muito tempo reclamando e Deus preparava tudo. O maná vinha, a coluna de fogo para aquecer eles no deserto, que era frio à noite, vinha. O Senhor não deixou as roupas deles se gastarem. Então, às vezes, hoje você não está podendo comprar. Mas também as suas roupas, você não vai ficar pelado, que suas roupas não vai se gastar assim do dia para a noite. O Senhor vai te dando, depois Ele vai te dar condição para você comprar. Mas se a gente parar, refletir naquela passagem e pensar assim, não, eles fizeram assim e eles ficaram mais tempo no deserto, então vou fazer diferente. Se o povo no deserto reclamava e eles passaram 40 anos, eu não vou reclamar. Então, eu não vou reclamar do desemprego, eu vou procurar emprego. E aí, vai vir a tristeza. Eu não vou ficar reclamando, chorando nos cantos. Você pode chorar. Chora nos pés do Senhor. Sabe, tem dias que quando eu vejo que eu acordo triste, que eu tô angustiada por causa das provas que eu venho passando, eu oro para Deus. Ao invés de você chorar para os outros ou chorar sozinho, então eu oro para Deus. Eu vou orar e eu falo, Senhor, já teve vez Deus me descabelar aqui, gritar, colocar a boca no travesseiro e gritar por causa da pressão que tava, né, por conta das lutas. Mas eu orar e eu chorar, Senhor, eu não tô aguentando mais, me dá força. Me dá força para mim passar por esse deserto. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? E Deus sabe que eu tô falando a verdade, Deus sabe que o que eu tô passando, né? Eu tô falando isso porque eu tô passando no deserto, eu tô tirando como aprendizado. Esse deserto que eu tô passando, a Jordânia de hoje não é a Jordânia de antigamente, que chorava, que gritava, que murmurava e que ia para a igreja e voltava chorando e parece que nada aconteceu. Não, e os ciclos da minha vida, ela vivia se repetindo. Era decepção na vida afetiva, né, na vida emocional, era desemprego, era decepção com a amizade, aí você tinha que selecionar, então era decepção para tudo quanto é lado. Mas esse ciclo se repetia porque eu não tinha aprendido a lidar com eles, a sair deles. Aí eu vou citar um exemplo, é a amizade. Quando você vê que toda vez você está sofrendo por causa de amizade, aquele ciclo na sua vida está se repetindo, é porque você ainda procura ter amizades tóxicas. Vamos supor, eu estou sempre do lado de pessoas que não agregam nada na minha vida. O que você tem que fazer? Se afastar. Se dar o devido valor e você se afastar. Não é deixar de falar, mas é se afastar. Se a pessoa fazia parte da sua vida quase 24 horas, que ela passe a fazer parte da sua vida 1 hora. Sabe, aquele falar, oi, boa tarde, tudo bem, de longe. E tá tudo certo, você não vai morrer por você andar sozinha. Isso é um exemplo em relação a ciclos de amizade, que às vezes as pessoas saem da sua vida e você fica chorando, né? E tem gente que passa um deserto por conta disso. Amizade que nunca dá certo, relacionamento que nunca dá certo, mas não é. Às vezes não é a amizade em si, é porque você ainda não aprendeu a lidar com esse ciclo e por isso que ele sempre volta na sua vida. Porque enquanto você não aprender a resolver ele vai estar sempre voltando para você aprender. A mesma coisa é os relacionamentos, né? Não quero entrar nem nesse tema de relacionamento. Eu estou falando aqui de desertos da vida, que é tudo na vida, né? E aí o que eu comecei a fazer? Hoje eu passo por um deserto, estou passando, porque eu precisei sair do meu emprego para ficar em casa e me dedicar integralmente à minha casa. Hoje eu sou dona de casa e eu chorei, tá? Eu não vou dizer que eu não chorei. Quando eu saí, eu chorei da empresa que eu trabalhava e eu vou fazer um vídeo falando só disso, porque que eu saí.
Mas eu chorei, mas porque ali eu tava com uma esperança de que eu fosse conseguir colocar a minha vida financeira em ordem, eu e meu esposo. Mas não, aconteceu algumas coisas que eu passei a ficar só em casa, cuidando da minha casa, dos meus filhos, e tá tudo certo. Glória a Deus por isso. Eu gosto de ficar em casa, eu não gosto de ficar sem dinheiro, né? Mas em casa eu gosto. Eu gosto de ficar com os meus filhos, eu gosto de cuidar da casa. Eu sempre gostei, sempre pedi uma família para Deus. E eu tô olhando aqui para baixo, porque como eu falei, eu tô com meu caderninho de anotações. Então, gente, o que eu passei a fazer é orar, adorar, ser positiva. Você tem que pensar positivo. Hoje eu tô sofrendo, eu tô chorando, tá difícil, amanhã vai ser melhor. E eu coloco na minha cabeça assim, amanhã vai ser melhor. Quando eu e meu esposo, a gente tá conversando, que a gente tá falando das nossas lutas, eu falo pra ele, não tô nem aí. Vai passar, uma hora vai passar. Porque a Bíblia fala que não há mal que dure para sempre. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu comecei a colocar isso na minha vida, ser positiva. Não importa o que você tá passando hoje. Sabe, se hoje você não tem o que comer, amanhã o Senhor vai preparar. E eu nem tô falando no quesito, realmente não tem o que comer, que às vezes a gente tem o arroz e o feijão e a gente reclama de que não tem o que comer. Mas muitos por aí não tem nem o arroz e o feijão. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça e falar pra minha filha, não reclama, que tem muita criança que queria ter o que você tá tendo. Entendeu? Então é orar, adorar, ser positiva, se acalmar, respirar, respira e procura a solução. Enquanto isso você vai orando, adorando, porque às vezes, como eu falei, a solução tá ali, né? Aí se você ora, Deus vai te dar um sinal, ora, pede um sinal para Deus, fala para Deus te levar pelo caminho certo. Então por isso que é bom a gente se acalmar. Primeiro você se acalma, respira, ora e tenha fé. O ser positivo, gente, é ter fé. É você ter fé que o amanhã vai ser melhor. E se o amanhã não for melhor, depois de amanhã vai ter outro amanhã, entendeu? Enquanto você estiver respirando, vai ter um amanhã. Enquanto você estiver respirando, vai ter um amanhã, vai ter um amanhã que pode ser melhor. Então eu tenho trazido isso pra minha vida. É por isso que eu falo pro meu marido. Tem hora que eu falo, eu não tô nem aí, tô na prova hoje. Eu acho até bom. Tem hora, eu juro por Deus, que eu falo assim, eu acho até bom porque eu sei que amanhã vai ser melhor. Porque se você tá na prova, entenda uma coisa. Eu vou te falar algo que é muito de Deus, assim. Entenda uma coisa, que se você tá na prova, é porque Deus tem o melhor pra você. E eu tenho acreditado nisso. Se eu tô na prova, é porque Deus tem o melhor pra mim. O povo saiu do Egito, passou pelo deserto, porque Deus tinha o melhor pra eles. A terra que mana leite e mel. Tá no Egito. Aí eles ganharam estrutura. Tava lá, sendo escravo no Egito. O Senhor tirou, passou pelo deserto. Aí você pensa, passou pelo deserto para ir para onde? A terra prometida, a terra que mana leite e mel. Gente, então é só a gente pensar, se eu tô na prova hoje, eles não herdaram, é por causa da murmuração. E às vezes os nossos problemas não se resolvem porque a gente reclama demais. Às vezes o casamento não chega porque você reclama demais, põe defeito em todo mundo, ninguém presta, ninguém serve para você. Entendeu? Às vezes o emprego não chega porque toda porta que se abre, você acha que não é pra você. Entendeu? Às vezes você nem chega na entrevista. Toda a minha vida que eu fui atrás de emprego, pelo menos até a entrevista chegava. Eu chegava pelo menos até... Porque assim, você aceita a entrevista e chega lá. Aí na entrevista, no recrutamento, aí você vai saber se é pra você ou não. Entendeu? Então, às vezes é a gente que procura. Às vezes a gente procura sarna pra se coçar. Isso é uma verdade. Então não pare de orar no seu deserto. Ore mais, entenda que é um tempo. Entenda que o deserto é um tempo de adoração. Entenda que é um tempo para você buscar mais a Deus, para você conhecer mais a Deus e para você se conhecer. Todas as vezes que eu fiquei desempregada, teve de uma empresa que eu trabalhei em 2015. Eu fiquei lá por mais de 5 anos. E aí, quando a porta se fechou, eu imaginei assim, eu falei, o Senhor tá me deixando em casa porque é tempo que eu tenho mais tempo para jejuar, eu tenho mais tempo para orar, eu tenho mais tempo para me dedicar a Deus. Na época, né? Eu pensei. Mas aí aconteceu outras coisas que depois eu vou trazendo aos poucos, que me tirou o foco e eu não consegui fazer isso. Eu até orava, mas não como eu queria jejuar mais, eu queria conhecer a Deus mais nesse tempo. E aí todas as vezes que as portas se fecharam, eu pensava que as portas se fechavam, eu pensava comigo, é um tempo de aprendizado, eu conhecer mais a Deus, me conhecer melhor, é um tempo para me dedicar mais a Deus.
Entendeu? E aí, se você não faz isso, você começa a reclamar, aí a prova aumenta, o seu deserto, a sua permanência no deserto aumenta e às vezes um problema vai trazendo outro problema, entendeu? Então é por isso que eu tô falando que a melhor coisa, respira, analisa os fatos, né, antes de tomar decisão. Aí você vai orar, pergunta para Deus o que você tem que aprender nesse momento, o que Ele quer de você nesse momento. E aí você vai aprendendo. E quando você menos esperar, você sai do deserto. Quando você menos esperar, a prova passou. Porque prova, na verdade, gente, a gente nunca vai estar livre. O ser humano na Terra, o cristão na Terra, ele nunca vai estar livre de problema, ele nunca vai estar livre de prova. Só que as suas provas, ela tem que ter começo, meio e o fim. É por isso que hoje eu tô mais tranquila, eu tô mais leve, porque eu sei que vai passar. Eu tô passando hoje, mas eu tive que chorar muito, muito, até meses não, julho, eu fiquei desempregada em julho. Talvez de agosto, setembro pra cá, eu comecei a aprender. E olha que tem pouco tempo, viu? E aí eu comecei a entender. Eu falei, não vou. Eu comecei a me autoconhecer, fazer uma autoanálise em mim para me conhecer. Comecei a orar mais, comecei a buscar mais a Deus, a congregar mais, que é muito importante. E aí eu pensei, não é o fim da minha vida. Que eu tava pensando muito, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Só que você fica o e agora, e agora, e agora, e você não sai. Você não vai sair dessa prova se você ficar e agora, e agora, e agora. Você tem que olhar pra dentro e saber o porquê que você tá na prova. O tempo que eu tô vivendo é esse. É um tempo de aprendizado, é um tempo de confiar mais em Deus, é um tempo de orar mais, é um tempo que eu tenho pra minha família. Às vezes você que é mulher que é casada, que trabalha fora, que tem filho, você pode ver, a sua vida é uma loucura, a minha tava uma loucura. Corre pra lá, corre pra cá, ninguém tem tempo pra ninguém dentro de casa. Você vive no trabalho reclamando porque tá cansada, porque a gente é assim, tá no trabalho quer ficar em casa, tá em casa quer trabalhar. Mas se esse é o seu tempo de prova, então pega esses pontos que eu te falei. Primeira coisa, não reclama da sua prova, não reclama, medita lá em Números, onde está falando que a permanência do povo no deserto. Aí você pega como exemplo, eles reclamaram, eu não vou reclamar. Ore mais, busque mais, jejue mais, e você vai ver que não é que a prova talvez ela não vai passar amanhã, mas quando chegar amanhã você vai estar mais leve, você vai estar mais serena para resolver as coisas, vai estar mais calma dentro de casa, vai estar mais tranquila, você vai ver que vai ficar mais leve. A prova ela pode não passar, mas quando você tem atitudes diferentes do povo do deserto, lá os hebreus, você vai ver que a prova vai ficar mais leve. E aí quando você menos esperar, o Senhor já chegou com a solução na sua vida. E eu tô falando para crente e não crente, é para todo mundo, porque é do ser humano reclamar. E o ser humano tem problemas, não adianta. Eu tô falando para todo mundo que me assistir, porque é para todo mundo. Às vezes você não é crente, mas você sabe das suas lutas, você sabe da sua prova. Então, eu vou encerrando por aqui. Até o próximo bate-papo, se Deus quiser. Espero muito que eu tenha te ajudado, clareado a sua mente. Em nome de Jesus. Beijo no coração. Tchau. Até o próximo vídeo.